Então, pessoal, como nós estávamos falando anteriormente, né, a respeito do passado, é só acrescentar a letra E e a letra D como regra geral, tá? Agora, existem alguns verbos, dependendo da forma como eles terminam, tem uma pequena variação, tá? Não é que é uma variação assim tão substancial a ponto de você dizer que o verbo é irregular, não. É uma variação pequena, tá? Que não deixa de ser regular, certo? Por exemplo, se o verbo já termina com a letra E, como o exemplo aqui do o verbo hope é o verbo esperar, né? Não esperar de aguardar, mas é o esperar de ter esperança, vamos dizer assim, né? Se o verbo hope termina com a letra E, então se eu quero dizer assim que eu esperei ou eu esperava, eu só acrescento a letra D. Eu não preciso acrescentar o ED, como eu fiz no verbo worked, aqui em cima, certo? Eu só acrescento a letra E. Por quê? Porque letra D, quer dizer, porque o verbo já termina com E, certo? Entendeu? Então, se o verbo já termina com E, aproveita-se o E do final do verbo e acrescenta só o D. Não precisa acrescentar outro E para ficar hoped, né? 2E, ou hoped, né? Certo? Mesma coisa com o verbo change, que já termina com E, então é só acrescento o D para eu conjugar ele no passado. Changed, ou seja, transforma, transformei, ou transformou. Ok? Like já termina com E, então só acrescento o D. Liked, eu gosto, ou você gosta, ele gosta, gostei, ou gostou, gostava, certo? Aqui tem uma regrinha que diz o seguinte: se o verbo terminar, com uma sequência de consoante, vogal, consoante, olha só o caso aqui, ó, stop, T-O-P, ou seja, T, consoante, O, vogal, P, consoante. Então, terminou com essa sequência, consoante, vogal, consoante, você duplica a última letra para colocá-la no passado. Ó, duplicou a letra P, tá vendo? Eu selecionando aqui, ó. Entendeu? Então, duplicamos a letra P e acrescentamos o ED, que é o normal. Certo? Então, caso o verbo termine com essa sequência, igual ao verbo stop, que é o verbo parar. Então, stop, pare. Aí eu vou colocar assim, parei. Então eu coloco stopped. Só que aí eu coloco outro P. Entenderam? Ó, mesma coisa, permit. Termina com M consoante e vogal T consoante. Ó a sequência. A sequência da terminação do verbo. Consoante, vogal, consoante. Então o que nós fazemos para colocar ele no passado? Acrescentamos duplicamos a última letra, que é o T, certo? Então ficou 2 T's e acrescenta o ED, ok? Então é essa sequência. Tem que memorizar, tá? Isso aí é uma coisa assim que não tem jeito, tem que memorizar, tá? Não tem nem como, por que é assim? É a regra da língua inglesa, tá? Então o que eu tenho que fazer é procurar memorizar essas regrinhas, tá bom? Um outro detalhe, né? Última variaçãozinha. Quando o verbo termina com a letra Y, aqui, ó, terminou com Y, o verbo, precedido de consoante. Ou seja, a última letra é o Y, mas antes do Y vem uma consoante. Quando isso acontece, o que eu faço? Eu apago o Y e acrescento IED. Ou seja, eu troco a letra Y por 3 letras, I, E, D. Certo? O ED já é o normal, né, por ser passado, e a letra I substitui o Y. Olha o exemplo aqui, ó. Study. Estou selecionando aqui, olha na tela aqui, tá? Study, que é o verbo estudar. Termina com Y e é antecedido pela letra D, que é uma consoante. Então, como que ficaria o study no passado simples? Olha só aqui, ó. Studied. Pode ver que o Y foi substituído pelo I e acrescentou ED. Certo? Então, terminou com Y. Se o verbo terminar com Y e vier antecedido por uma vogal, por uma consoante, você apaga o Y do final e acrescenta IED. Ok? Tá? Uma observação importante para você não se confundir.
essa última regrinha de apagar o y e substituir o y por IED só vale se o y vier antecedido de consoante. Se antes do y vier uma vogal, olha só esse exemplo aqui, ó, pray, verbo orar, né? Ó, antes do y vem uma vogal, letra A. Aí não segue aquela regra que eu te falei, segue a regra geral. Mantém o y e acrescenta ed. Por quê? Porque termina com uma vogal. Essa regra de substituir o y por ied só vale para quando o y vem antecedido por uma consoante. Ok, pessoal? Tá? Então tem que estudar, tem que decorar essa regrinha para você aprender, né? A gramática da língua inglesa, né? Vamos dizer assim. Agora vou dar uma pausa, vou encerrar esse vídeo, vou gravar outro vídeo na sequência falando dos exercícios, tá bom?